Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Primeiramente, antes de começar o vídeo, queria que você deixasse o like aqui embaixo. E também do outro lado aqui, tem o botãozinho de se inscrever. Você se inscreva, que assim você vai poder ajudar a gente com o nosso canal. E assim a gente vai poder ajudar vocês com mais vídeo da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, glória a Jesus, Deus está neste lugar. Vamos abrir as nossas Bíblias. Segundo Evangelho segundo João, Evangelho de João, capítulo 10. Nós vamos ler versículo 1 até o 3 e depois a igreja não fecha só a Bíblia, nós vamos continuar acompanhando a leitura aí, amém? Diz assim, podemos ler? Em verdade vos digo, quem não entrar pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas ovelhas, e as conduz para fora. Amém? Podeis assentar. Irmãos, está tudo bem com vocês aí? Glória a Deus, porque fiquei em oração pela minha vida, porque muito nervosa, mas Deus é tremendo. Irmãos, falar de bom pastor, né, eu não quero estar aqui falando pastor carnal, pastor da terra. Eu quero falar do bom pastor, que é pastor dos pastores. Esse pastor, ele é maravilhoso. E quando a gente fala, quando ele relata aqui, né, na verdade vos digo, isso é algo extraordinário, está confirmando que aquele que entra pela porta, o meu é no curral das ovelhas, mas sobe para o outro lado, outra parte, ele é ladrão e salteador. E a gente conhece muito bem que o pastor das ovelhas, esse é um pastor que tem feito algo tremendo na minha e na sua vida. Mas existe o ladrão e o salteador. O salteador, em outras Bíblias, fala até mercenário. E às vezes a gente confunde que o mercenário é mesmo que ladrão. O mercenário, ele é como se fosse um funcionário. Louvado seja o nome do Senhor. E esse funcionário, quando ele vir o lobo, ele corre, ele foge. Louvado seja o nome do Senhor. E o ladrão, no versículo 10, capítulo 10, versículo 10, ele veio senão para roubar a fé, roubar a esperança, roubar a convicção que nós temos que Deus é o nosso Senhor. Ele veio para matar sonhos. Aleluia. Ele veio para destruir. Mas eu quero falar desse ladrão aí, eu não quero falar do mercenário, eu quero falar do bom pastor. Bom pastor é algo extraordinário, irmãos. Falar sobre esse bom pastor até falta palavras para completar. E para mim não perder a linha de raciocínio, porque eu fico muito nervosa, eu acho que isso é normal, né? A gente sente algo tremendo aqui, porque aqui é o altar do Senhor. E não é só quando a gente vem ministrar, não, irmãos. Quando a gente tem a oportunidade para louvar, para orar, entrou da porta para dentro, a gente se sente temor. Não é um nervoso, um medo apavorante. É um respeito às coisas de Deus, né? A palavra, a casa de Deus, o altar do Senhor, tudo aqui é consagrado e apresentado ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.
E no versículo 3, ele me chama muito, mas muita atenção. Que ele diz assim, ó, a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e traz para fora. Louvado seja o nome do Senhor. Tem o porteiro. Nós já vamos entender por que este porteiro. No versículo 3, eu anotei aqui algumas coisas e que diz assim, olha, no fim do dia, né, os pastores, eles costumavam conduzir os seus rebanhos para um curral, né? Quando era verão, eles ficavam lá no deserto, não tinha problema nenhum, mas quando chegava o inverno, eles conduziam essas ovelhas para o curral. E nesse curral era tudo preparado, tudo preparado para que não viesse o lobo, o urso a roubar, a tocar naquelas ovelhas. Porque as ovelhas são dóceis e elas precisam de um pastor que cuide delas. Tira os carrapistos, né? Louvado seja o nome do Senhor. A gente, lendo mais um pouquinho, a gente entende que o pastor, ele passa um óleo, né, assim nas narinas das ovelhas. Por quê? Para que as moscas não venham ali entrar, né, nas suas narinas e venham até o cérebro e elas venham até a morrer, sai desesperada, porque ela não sabe se defender. Por isso que tem o bom pastor. Eu e você somos comparados à ovelha, porque nós precisamos de um pastor para guiar os nossos passos, para nos dar direção, para nos aconselhar, para nos abraçar, para nos chamar a atenção, para nos conduzir ao caminho certo. Louvado seja o nome do Senhor. Esses pastores, no final do dia, no inverno, eles conduziam seus rebanhos para este curral, aonde ficava um porteiro vigiando a porta durante a noite. Ou seja, o pastor, ele não deixa a sua ovelha de qualquer maneira. Ele não abandona a sua ovelha de qualquer maneira. Ele tem um cuidado tremendo com as suas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Tanto é que ele deixa esse porteiro ali na vigilância a noite inteira. Louvado seja o nome do Senhor. E de manhã, pela manhã, os pastores vêm, levam aquelas ovelhas para fora do curral. E o que me chama a atenção nesse versículo 3 é que o pastor, ele conhece tanto as suas ovelhas, ele tem um relacionamento de carinho, de cuidado com as suas ovelhas, que ele chama pelo nome. Olha que coisa interessante, que coisa linda, né? Ele passa a noite ali, aquele porteiro, tomando conta daquelas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Pela manhã, ele chama aquelas ovelhas pelo nome. Meu Deus, isso é muito lindo. Louvado seja o nome do Senhor. E a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. Relacionamento, tem compromisso, entende a promessa, entende o chamado, é obediente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque tem muitas ovelhas que acham ou se sente como ovelha, mas não ouve a voz do seu pastor. Seu pastor chama para o aprisco, o seu pastor chama para o curral, o seu pastor chama para uma conversa, chama para uma responsabilidade, nunca está pronto. Mas antes de assumir, essa ovelha sempre olha para alguém que está fazendo ali a vontade do pastor e fica só apontando, criticando, mas quando ela é chamada, aleluia, para assumir um compromisso, ela nunca está pronta. Por quê? Porque se ela estivesse ouvindo a voz do seu pastor, ouvindo os seus ensinamentos, qualquer hora que o pastor chamasse ela pelo nome, ela ia dizer como Isaías diz, como Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Para falar uma palavra dessa, uma frase dessa, tem que estar preparado e tem que saber quem é que está te chamando e a quem você entregou a sua vida. Aleluia. A ovelha ouve a voz do seu pastor. Aleluia. No versículo 7, diz assim o versículo 7.
Ele fala: tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Olha que coisa linda, Jesus é a água, Jesus é a porta, Jesus é o pão, Ele é o bom pastor, e para chegar até Deus, até a eternidade, tem que passar por Jesus. Eu estava aqui maravilhada de manhã com a aula que o professor estava dando aqui, que ele falou algo interessante, que me chamou muito a atenção, algo extraordinário. E falava alguma coisa que fala assim, que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor, mas quando é uma outra voz, ela não dá ouvido. Por quê? Porque ela está acostumada com a voz do seu pastor. E quando essa ovelha, ela não tem um relacionamento com esse pastor, ela vai ouvir muitos outros conselhos, muitos outros convites, outros comentários, menos a voz do pastor. E aí, quando vai lá e se arrebenta de uma forma, falando assim, aí quer botar a culpa no pastor, na liderança, mas a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. Se não ouviu, se não entendeu, é porque, louvado seja o nome do Senhor, ela não se entregou aos seus cuidados do seu pastor. Tem ovelhas que passam por momentos difícil na sua vida, e a gente observa que entra ano e sai ano, ela está da mesma forma. Por quê? Porque ela não permite o pastor cuidar da sua vida, ela não deixa o bom pastor dirigir os seus caminhos, não deixa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ela não permite. Jesus é a porta da salvação de Deus para nós. A nossa salvação, irmãos, nós temos que passar por Jesus. É observar como Jesus dá os ensinamentos, é imitar, como ser imitador de Cristo. Paulo diz assim: sede meus imitadores. Mas a gente não consegue imitar a Paulo, como a gente vai conseguir imitar a Cristo? Meu Deus, é forte. Eu fui lá pelo Senhor, que tem o poder de curar qualquer enfermidade. Por isso muitas pessoas ali recebem a sua vitória. Mas algo que me chamou a atenção, você pode ver até nos programas de televisão, eles tentam imitar até a voz do pastor deles. Você pode passar por aí, vocês sabem qual é a denominação que eu estou falando. Eles têm aula, eles têm curso para falar a voz e a oração ser igualzinha a do seu pastor. Isso me chamou muita atenção. E a palavra do Senhor, ela não engana ninguém, né? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome desse Deus tão maravilhoso. Há um versículo na Bíblia, me fugiu da memória agora, que os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz. Foi nesse versículo que me chamou a atenção. Eu vejo e ouço, né, eles ali, e já procurei saber. Tem pessoas que eu conheço da minha família que são membros dessa denominação, que passou para mim que eles fazem curso, não só para falar igual, mas para orar igual, para se portar igual. Meu Deus, isso é muito, muito interessante. E aí me trouxe a memória, Paulo diz: sede meus imitadores. Aí eu falei assim: Senhor, mas se a gente não consegue imitar Paulo, a gente tem que se esforçar para imitar Paulo, porque se conseguir imitar Paulo, a gente vai conseguir imitar a Cristo. E aí a gente vai contagiar muitas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 10, encerrando, porque a hora já foi. E todo mundo conhece a voz do bom pastor. Ovelha conhece a voz do seu pastor.
Aleluia. Até no momento que ele vai te dar um puxãozinho de orelha. E é bom, né, irmãos? Vou falar um negócio para vocês. O puxãozinho de orelha do pastor, direcionado pelo Senhor, no momento dói. No momento a gente até acha que é injusto. Mas depois a gente bota a cabeça num travesseiro e vê que isso é o amor e o cuidado do bom pastor pela nossa vida. Aleluia. Versículo 10, ele diz aqui, para encerrar. Jesus. Glória a Jesus. O ladrão não vem, senão a roubar, a matar e a destruir. Olha o bom pastor agora. Olha o nosso bom pastor. Olha o que ele diz para mim, para toda a igreja. Aleluia. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Olha a diferença do ladrão. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o bom pastor, ele veio para o quê? Para o quê, igreja? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Meu Deus. Está te faltando alguma coisa, irmãos? Glória a Jesus. O mercenário, ele é funcionário do bom pastor. Mas o ladrão é o que rouba a paz, rouba a alegria, tenta roubar a vida eterna. Jesus é o bom pastor e é o dono das ovelhas. E o bom pastor, aleluia, ele está comprometido em amor por suas ovelhas. Pois o bom pastor, ele se sacrificou até a sua própria vida pelas suas ovelhas. Versículo 16. O óculos está embaçando. Jesus. Glória. Vou encerrar mesmo, irmãos. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas. Elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. A expressão outras ovelhas se referia àqueles que não eram judeus. Jesus, o bom pastor, veio salvar tanto os gentios como os judeus. A sua missão abrange o mundo inteiro. O bom pastor morreu pelos pecadores. Ele, todos e por todos os homens. Em Hebreus 13, 20, ele é o grande pastor. Em 1 Pedro 5, 4, ele é o sumo pastor. Salmos 23, o bom pastor, o versículo 1 fala de relacionamento. O versículo 2, ele vem falar de suprimento. O versículo 3, ele fala de descanso. O versículo 4, ele fala de cuidado. O versículo 5, ele fala de cura. E o versículo 6, ele fala direção, providência, abundância, promessa, fidelidade, bênção, consagração e eternidade. Esse é o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Então, se você gostou desse vídeo, ativa o sininho também que está aqui embaixo, que vem novidades por aí no canal.